Boa noite para todo mundo. Boa noite. Bom, eu queria dizer para vocês, né, assim que a gente, eu tenho falado para nós, que nós não temos tido louvor aqui, né? Não. Nós não temos tido louvor aqui para o nosso culto ser incompleto, exatamente para a gente perceber que o culto não é aqui. Mas isso não significa que você não tem tempo de adoração e louvor a Deus. E aí eu queria que você avaliasse essa noite se você tem feito. Porque você sabe o que acontece? Se você não tem feito e só faria se fosse aqui, na verdade está fazendo porque as pessoas estão fazendo, né? Porque você ama Deus. E porque está fazendo de verdade, você gosta de adorar e louvar a Deus. Quem gosta de adorar e louvar a Deus, não tendo aqui, o que você vai fazer? No seu dia a dia você vai tirar esse tempo para fazer a adoração a Deus e o louvor a Deus, né? Tá gravando, né? Imagina só a gente, se você soubesse assim uma forma que você pudesse atrair a atenção de Deus para você mais do que para qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Imagina assim, se você soubesse, descobrisse um jeito de atrair a atenção de Deus para Ele prestar mesmo atenção em você, né? E de uma forma que Ele ficasse agradado, de uma forma que Ele ficasse alegre com você, feliz com você. Você gostaria de fazer isso? Você gostaria de chamar a atenção de Deus? Né? Você sabe que quando Abel quis chamar a atenção de Deus, ele tirou das primícias, né, do seu rebanho uma oferta a Deus. E aí a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel. Aí Caim, olhando isso, falou: também quero atrair a atenção de Deus, mas não é assim que eu vou tirar logo da primícia. Eu vou dar alguma coisa também para Deus, para tentar tirar também a atenção de Deus para mim. E ele dá também uma oferta para Deus e para a oferta dele. Deus não atentou. Não atentou porque ele deu alguma coisa para Deus. Atentou para Abel porque ele deu o melhor para Deus. O principal, o primeiro. Fez de Deus o mais importante. O que nós temos dado para Deus? É o mais importante? É o primeiro lugar? Ou nós temos dado alguma coisa para Deus? Pensa nisso. Então você tem dado alguma coisa. Quando sobra do seu tempo do trabalho, quando sobra um pouco de força, porque já gastou toda com outras coisas, você dá alguma coisa para Deus. Você ora, você lê a palavra, você dá alguma coisa. Né? Você sabe que quando Israel estava completamente pervertido, Elias ele quis chamar a atenção de Deus. Ele precisava chamar a atenção de Deus. Ele só podia mudar aquela situação da nação se ele conseguisse fazer com que Deus prestasse atenção nele. E aí ele faz o quê? Ele apresenta um sacrifício a Deus. Apresenta um sacrifício a Deus e ele clama a Deus para que Deus mostrasse que ele é Deus, não outro Deus, e que é o servo de Deus. E ele apresenta lá o seu cordeiro a Deus, né? E quando ele apresenta esse cordeiro, a Bíblia diz assim que desceu fogo do céu. Que tinha sido jogado várias latas d'água no sacrifício. E o fogo consumiu até a água. Consumiu o sacrifício. Imagina você conseguindo atrair a atenção de Deus para a sua vida dessa forma. Mas a atenção de Deus, a gente consegue atrair, não é fazendo coisas, não é só as coisas vazias, porque ali também tinha os profetas de Azera e de Baal fazendo um sacrifício, não houve resposta. Assim como lá no caso de Abel e Caim, também houve um sacrifício, mas não houve resposta. Mas era um sacrifício de coração que eles estavam fazendo, né? E aí olha que você vê, a palavra de Deus, ela diz assim, que hoje não é aceito mais sacrifício, não pode pegar um bode, uma coisa, sacrificar para Deus. Mas a Bíblia diz que o fruto dos nossos lábios é o nosso sacrifício a Deus. Você lembra de Jesus dizendo, quem é aqui? Quem gostaria de ser procurado por Deus? Assim, eu quero essa pessoa, estou caçando essa pessoa. Imagina assim, o príncipe saindo do castelo
para procurar uma esposa. As moças ficam todas aceleradas. Um príncipe bonito, cheio do dinheiro, né? Todo educado. As moças ficam todas aceleradas. Aí tivesse lá um caderno para preencher o nome, né? E aquela fila, uma querendo cortar a frente da outra, para anotar lá o nome. Eu quero que o príncipe perceba que é meu nome em primeiro lugar. Que o príncipe veja. Eu estava no meio da concorrência e quero ganhar a concorrência. Né? Você sabe que o verdadeiro príncipe saiu do castelo dele, ele tem procurado alguém. Tem procurado alguém. E ele diz quem é que ele procura. Assim, ó. O Pai, ele procura adoradores que o adorem, em espírito e em verdade. E a Bíblia fala que o nosso sacrifício a Deus, o sacrifício que pode chamar a atenção de Deus, é o fruto dos nossos lábios, é o nosso louvor. Talvez você está tão preocupado só com as suas coisas, você é um Abel. Não, não é Abel não. É um Caim. Um Caim que dá alguma coisa para Deus. Mas o seu coração de verdade não tem tempos de adorações, não está tentando atrair a Deus por paixão, por amor, por querer Ele junto com você. Né? Eu costumo tirar meus tempos de adoração a Deus. Eu pego, abro a Bíblia, irmãos, ó, eu não tenho problema, eu tiro lá meu tempo com Deus, eu abro aqui em qualquer lugar. Aí eu pego, eu crio na hora ali um louvor, um ritmo. Eu pego, por exemplo, ó, a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não aconteça calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz da minha súplica quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu tabernáculo. E vou adorando a Deus, louvando a Deus. Uma coisa é minha e dele, entre eu e ele, e o teu e Deus. Como é que tem sido você com Deus nessa parte? Eu tenho falado, tenho cobrado, tenho ensinado. Ninguém me ensinou, ninguém me cobrou, ninguém me falou. Eu faço por amor a Deus. E você que eu tenho falado, tenho cobrado, tenho ensinado, tem feito? Eu não vou dizer quem tem feito, porque eu não sei se você tem feito ou não. Mas eu sei que Deus tem falado com você aqui, sabe? Deus sempre está procurando adoradores que o adorem em espírito e verdade. Irmãos, pessoas que falam no nome de Deus, por ele está cheio, tem um monte. Ele tem um monte. Se você é essa pessoa, você está entre muitos. Ele não vai prestar atenção em você, especificamente em você. Tem tantos aí falando o nome dele e que não vive para ele, não faz nada para ele, só sabe pedir, né? Como diz aquele, tem um provérbio que fala assim que a sanguessuga, ela tem duas irmãs. Sabe qual é o nome delas? Quem sabe? Me dá, me dá. Então é aquela pessoa que é Deus, me dá um dia abençoado. Deus, me dá dinheiro para minhas contas. Deus, me dá saúde. Deus, dá que é meu cachorro, meu gato, minha prima, ou sei lá quem. Deus, me dá um novo emprego. Deus, me dá, me dá. De me dá, está lotado o mundo. Né? Deus está procurando adoradores que adorem espírito e verdade. Eu estou entre esses adoradores. Você tem que despertar isso em você. Sem eu precisar cobrar aqui. Isso não acontece se você não se programar falando, não, eu vou fazer. Hoje à noite, quando eu sair, vou parar de assistir filme, vou parar de ficar perdendo tempo com as porcarias e vou fazer isso para Deus. Porque a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, mas a gente não está fazendo. A gente não está amando a Deus de verdade. É isso que Deus vê como amor. Amando o mundo. Amando as coisas do mundo. Aqui que a palavra fala, aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Tinha algumas pessoas aqui que ficavam, né? Maluca, porque encontros de carro, eu falei tanto para a pessoa, olha, irmão, isso é mundo. Teve um dia que eu até falei assim, você vai lá, você se sente tão preenchido, acha tão maravilhoso, porque fica olhando os carros, a beleza dos carros. Você não está olhando para a vida das pessoas quando é vazio. Porque são vidas vazias, vidas que não tem com que se preencher.
E às vezes, nós estamos aqui na igreja e estamos iguais. Não é carro, mas é uma outra coisa. É outra coisa que tem tomado o nosso tempo. Mas, sabe quem é o teu Deus? É aquilo que você se dedica mais. Dedica mais tempo, né? Dedica mais amor, aquilo que você... É o seu Deus. Esse é seu Deus. Não se engane. Não se engane. Deus não chamou ninguém, né? Eu chamei a atenção sua, posso falar? Do Leandro esses dias, né? E ele se arrependeu. Por que eu chamei a atenção do Leandro? Porque o Leandro, ele ficava fazendo um monte de coisas lá, perdendo tempo com um monte de coisa, depois ele vai lá cumprir o compromisso. Agora eu vou cumprir meu compromisso, né? Então agora eu vou ler a palavra e vou orar. Eu já cumpri meu compromisso. Então agora eu posso, o resto do tempo é todo meu, eu posso fazer o que eu quero, eu posso curtir o que eu quero. Esse é o verdadeiro religioso. Esse é o verdadeiro religioso. Ele tem lá um tempo de 1 hora de oração, 1 hora de leitura da palavra, e aí ele fala assim, já cumpri meu compromisso. Agora eu posso pegar o resto do meu tempo e dedicar ao que eu quero. Vocês lembram da palavra da semana passada, aqui, né, que o profeta, ele está constante na presença de Deus. Ele não perde a atenção dele para uma outra coisa. Ele não perde o foco. Eu fico pensando em Josué, porque Josué, não tinha nada a ver essa palavra que eu estou falando. Josué, ele é colocado lá para dirigir o povo de Israel no Egito não, no deserto, e conquistar as nações, né? Mas chega uma hora que os gibeonitas falam assim, olha, Israel está destruindo todas as nações, vamos fazer um pacto com eles para que eles não nos destruam. Então vamos fingir que a gente veio de uma terra distante, e a gente fala que a gente veio de outra terra distante, que a gente quer uma aliança com Deus deles e tal, e eles moravam vizinhos ali. Então eles pegaram uns pão tudo embolorado, se vestiram tudo mal vestido, e foram lá falar com os líderes de Israel. E Josué estava no meio, falou, nós viemos, teus servos vieram de uma terra distante, dá uma olhada aqui no pão, ó. Quando nós saímos da nossa casa, estava quentinho. Olha como está todo embolorado. Olha as nossas roupas todas rasgadas, tão longe que a gente vem. Sabe o que Josué e os líderes de Israel fizeram? Não consultaram a Deus. Estava desatento do Senhor. Aí pegaram, fizeram um pacto com os gibeonitas, de que nem eles atacariam os gibeonitas, nem os gibeonitas atacariam eles. E Deus tinha mandado eles desarraigar todas aquelas nações da face da terra, porque eram nações reprovadas por Deus. Israel era a nação que estava fazendo juízo através da mão de Deus contra aquelas nações. Assim que eles terminaram de fazer o pacto, eles veem os caras lá e falam, eram nossos vizinhos. O que nós fizemos agora? Olha o que nós fizemos. Cometeram um grande erro, por quê? Porque não estavam ligados no Senhor. Estavam ligados em outra coisa. Agora eu quero contar para você uma coisa interessante. O profeta de Deus. É uma continuação da pregação da semana passada, né? Aqui. Quando Deus continua falando a mesma coisa, é porque está precisando de... porque as pessoas não deram ouvido, né? E olha que eu preparei outra coisa. Aí o que aconteceu? Na semana passada a gente estava falando disso, né? De a mulher vai procurar Eliseu, ela sabe onde está. Eu vou lá no Monte Carmelo, com certeza está lá. Na presença de Deus, em adoração a Deus. Ela que se acha o profeta de Deus. O profeta de Deus você não acha por aí em qualquer lugar. Onde é que você acha João, o Batista? No meio do deserto. Você não acha ele nos palácios, curtindo os palácios, porque ele era o filho do sumo sacerdote, curtindo as coisas finas. Aí até Jesus fala isso. Quem você sair para procurar no deserto um homem vestido de roupas finas? As pessoas de roupas finas se encontram nos palácios. João não está vestido de roupa fina. João está empenhado, pregando o Evangelho, preparando o caminho do Senhor, cumprindo o seu chamado, com todo o seu coração. Tanto que ele abriu mão de muitas coisas, abriu mão de tudo que ele podia desfrutar como filho do sumo sacerdote, o principal sacerdote do templo. Ele abre mão para estar no meio do deserto. Mas uma coisa João queria fazer.
Ele queria cumprir o ministério que Deus deu para ele de maneira completa, de maneira tão tremenda. Né? E quando você vê profetas de Deus, você vê a diferença. Irmão, a gente vê a diferença. Como é que as pessoas têm visto você mais um crente? Você fala, eu sou discípulo, ela acha até estranho. Eu não vejo diferença, eu mais um crente. É mais um crente aqui no meu meio. É mais um crente que trabalha aqui na padaria. É mais um crente que trabalha aqui na loja. É mais um crente que trabalha aqui na empresa. Você está falando de si, mas não vê diferença. Porque o crente, você, não pesa nada, não faz diferença nenhuma. Não vê o brilho de Deus na vida sua, de verdade. Né? Mas um profeta de Deus, onde ele passa, tudo não faz diferença. Você sabe o que acontece naquela passagem com Eliseu, que nós nem lemos? Eliseu passava de longe. A sunamita via Eliseu passando de longe. E ela reparou e falou assim para o marido dela, olha, eu tenho notado que aquele homem passa lá longe. Eu tenho notado que ele é um homem de Deus. Então, vamos construir um quarto para quando ele vir para cá, ele poder descansar aqui. Ela percebeu que era um homem de Deus de longe. Sabe por que ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus de longe? Porque na face de Eliseu brilhava o fato dele estar na presença de Deus. Na face de Moisés brilhava o fato dele ter ficado lá na presença de Deus, desceu do monte, desceu com o seu rosto brilhando. Então quem fica na presença de Deus, quem anda de verdade com Deus, não é alguém que está se esforçando para ser um pouco mais bonzinho. E as pessoas veem que você tenta ser simpático, tenta ser bonzinho com as coisas, né, com esforço humano, com as características humanas, porque daí se passar de um certo limite, ele vai mostrar que realmente é no esforço humano. Né? Quem está na dependência de Deus é diferente, irmão. A pessoa vai olhar para você e vai ver de verdade que você é diferente. Se é radical ou que não seja, ou que seja do jeito que Deus quiser te usar, mas vai ver que é Deus na sua vida. Vai ver que é Deus. Nós estávamos falando do Leandro, do profeta Aias. Olha que coisa tão tremenda, né? Jeroboão havia recebido uma profecia de Deus do profeta Aias. Falou, olha, tal data Deus vai dar as 10 tribos de Israel, vai tirar da mão do filho de Salomão e vai dar 10 tribos para você, você vai ser o rei sobre as 10 tribos de Israel. E aí passou uns dias e cumpriu isso. Eu não, que Deus é Deus, né? Deus é Deus mesmo, que maravilha. Só que o que ele fez? Em vez de ele ficar na presença de Deus, adorando esse Deus, falou com ele, servindo esse Deus, andando na lei desse Deus, ele foi para outros deuses. Foi servir outros deuses. Chega um dia que o filho dele fica doente. Aí ele fala assim para a mulher dele, olha, se disfarça. Se veste como uma mulher, para ninguém perceber que você é a mulher de Jeroboão, vai lá no profeta Aias. Vamos ver o que Deus fala. E ela se disfarçou todinha. O profeta já era velho, não conseguia nem enxergar direito. Na hora que ela bota o pé na porta, o que você quer, mulher de Jeroboão? Eu viesse fazer o quê aqui? Bom, se eu estivesse assistindo na televisão, eu te garanto, eu teria caído igual José. O que você quer? Eu vou te dizer uma coisa, olha, eu tenho notícias que não são boas da parte do Senhor para você. Todos os descendentes de Jeroboão morrerão e nenhum vai ser enterrado. Só esse menino vai ser enterrado. E assim, pode voltar, porque quando você botar o pé na cidade, na porta da cidade, o menino morre. Ela botou o pé na porta da cidade e o menino morreu. Sabe o que é isso? Isso é uma pessoa que conhece o seu Deus. Isso é uma pessoa que anda com Deus. Eu quero perguntar para você, o profeta Aias, será que ele era feito de uma outra matéria diferente de nós? Não. Era feito de uma outra coisa? Não. A pele dele era feita de plástico, era material dos anjos, era igual nós, né? Sim. Antes de Eliseu, quem era o profeta? Elias. Aí o irmão de Jesus Cristo, criado da mesma casa que Jesus Cristo, com a mesma família de Jesus Cristo, né? Ele fala assim, Tiago, né? Fala assim, Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, ou seja, tinha as mesmas fraquezas que a gente. Mas ele orou e por 3 anos e meio não choveu em Israel. Ele orou de novo e a chuva desceu. Ele falava e Deus cumpria. Sabe o que acontece? É alguém que anda com Deus. É alguém que anda com Deus. Alguém que de verdade decidir que vai ter uma vida dedicada a Deus, que vai viver uma vida com
objetivo aonde Deus vai ser o centro de todas as coisas. Não basta ter Deus na sua vida. Ter Deus na sua vida, as pessoas todo mundo está falando que tem Deus na sua vida. E muitos se enganam. Né? Tinha uma moça aqui que ela falava assim, não, você está falando isso para mim, mas comigo não. Comigo Deus tem um particular, muita coisa não funciona assim. Comigo eu sei que Deus tem uma boa coisa comigo, assim, ele é amigão meu, sabe? Então, se enganando, porque não é diferente para ninguém. Né? Qualquer um pode ter Deus na sua vida. Qualquer um, e muitas pessoas têm Deus na sua vida. Mas eu não quero Deus na minha vida. Eu quero Deus no centro da minha vida. Eu quero Deus preenchendo a minha vida. Eu quero que minha vida se mova nele. Sabe? Para que as coisas aconteçam para a glória e louvor dele. A minha vida vai passar, como a de vocês vai passar também. E pode ser que tenha um monte de história para contar da tua vida, do teu trabalho, que você foi uma pessoa legal, que você fez muitos amigos, que você era bonito. Há uma preocupação em ser bonito, né? Vocês tentam ser bonito e não conseguem, coitados. Então, é assim, há essa preocupação com todas essas coisas. Não é com isso que eu quero ficar. O meu nome na história. Nem é porque eu quero meu nome na história. Mas se ficar, eu quero que fique o meu nome como alguém que teve o Senhor na vida, no centro da vida. Como alguém que Jesus reinou, como alguém que alegrou o Pai, como alguém que quem conheceu, através da minha vida, conheceu o Senhor. Né? Não com alguém que andou arrancando os cabelos com um monte de problema, com um monte de situação, enroscado, enrolado, embaraçado. Igual quantos estão aqui embaraçados, largando todo o embaraço, e quantos estão embaraçados que não conseguem se desembaraçar? E por que será que Deus nos embaraça? Deus não nos embaraça? Deus não nos embaraça porque Ele não é o centro da vida. Porque, o que é Deus o centro da vida? Deus conduzindo tudo. Né? Quando Deus está conduzindo tudo, será que a vida fica embaraçada? Será que as coisas dão errado? Não. Dá errada porque Ele não está sendo o centro. Está na vida, mas não é o centro. Tem outras coisas que estão em primeiro lugar. Tem outras coisas que estão tomando mais tempo. Tem outras coisas que são mais importantes. Porque Jesus ele não se alegra de boca, de falar. Você lembra? Jesus falando assim, esse povo me honra com os lábios, seu coração está longe de mim. Quando Isaías profetiza isso, e Jesus fala isso depois, bem disse Isaías, profetizou a respeito desse povo, né, que me honra com os lábios. Fala, ele é meu Deus, ele é nosso Deus. Nós somos a nação de Deus, porque, quando ele está falando disso, ele não está falando de qualquer nação, está falando da nação de Israel, a nação separada de Deus, a nação que Deus escolheu e fez com ela aliança. No entanto, apesar de ter aliança de Deus, apesar de ser o povo escolhido de Deus, honrava Deus com os lábios. E o coração estava longe do Senhor. Né? Então, é isso, né? A gente não pode só ter Deus na nossa vida, querer só falar assim, eu estou com Deus. Se a gente falar do Brasil hoje, qual é o percentual de pessoas que falam de Jesus Cristo ser o seu Senhor? Muita gente, muita. Agora, qual é o percentual daqueles que estão perdendo a vida, fazendo a vontade dele, ouvindo ele, andando nele? Estão gastando tempo com Deus, gastando tempo, né? Usando o seu tempo para adorá-lo, para ouvir, para querer entendê-lo, para querer conhecê-lo mais. Será que nós já conhecemos muito de Deus?